Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. 8 de terça-feira, dia 30 de junho de 2020, último dia do semestre. Ai, que coisa linda! E começa com uma notícia apocalíptica e nós vamos falar sobre ela e também nós vamos falar sobre um outro assunto dos empresários aqui no Brasil, que está acontecendo uns negocinhos aí junto com o auxílio, com o auxílio do governo. E tô vendo um monte de gente metendo porrete aí, não é bem assim que funciona. Nós vamos falar sobre. Gente, ontem, Bolsa de Valores subiu 2%, foi para 95 mil pontos e 700 e lá. Hoje as bolsas internacionais estão equilibradas novamente, com uma tendênciazinha de subida que não deveria ter, porque agora está se falando do novos vírus que a China está tendo. A China, inclusive, fechou uma cidade gigantesca lá do ladinho de Pequim. Não sei o que esse mercado está pensando, mas eu acho que já deu tempo de ganhar o dinheirinho deles, porque ainda não está tudo lindo, maravilhoso, não. Mas com tendência de subida, isso é bom, né? Antes tendência de subida do que afundar de vez, né? Vamos lá. E ontem o dólar também caiu um bocadinho, bem pouquinho, mas caiu 0,7% e ficou em 5,42 centavos. Bem pouquinho, ainda está acima dos 5,40 e lá, ou seja, para mim não cheirou nem fedeu. Ontem para mim não teve nada assim que eu falasse assim, mas a bolsa subiu 2%, mas tudo bem, meu filho, mas para mim não resolveu nada. Vamos lá, auxílio emergencial. Saiu aqui no UOL e o que me preocupa é as pessoas, sem fazer uma análise crítica antes, elas pegam e já estão metendo porrete falando que todas as pessoas são meio que bandidas. E eu vou explicar uma outra versão. Todo mundo tem que ter consciência de dois tipos. Tudo sempre tem duas versões. E eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Vamos lá? E vocês vão entender como é que funciona a coisa, que não é bem o diabo. Auxílio emergencial lá no UOL, tá? No UOL. No dia de ontem, às 5h30 da tarde, saiu uma nota. Auxílio emergencial, 2 pontos. 235 mil empresários receberam benefício, diz TCU, Tribunal de Contas da União. Um relatório do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mostra que 235.572 empresários que não são MEIs, microempreendedor individual, coisa que eu sou, microempreendedor individual, que eu não faturo mais que 5 mil de jeito nenhum, não consigo, estou numa pobreza que já faz tempo, mas vamos lá. Receberam o auxílio emergencial de R$600 pago pelo governo federal devido ao novo coronavírus. A lei que estabelece o auxílio emergencial permite que MEIs, microempreendedores individuais e contribuintes individuais da Previdência, aqueles que pagam a Previdência, ou seja, como se fosse um seguro, igual eu falei para vocês no outro vídeo falando sobre isso daí. Então, eu paguei o INSS e estou recebendo um seguro. Estou tendo que ficar meio que afastado aí. Não é afastado de vez, porque se eu fosse afastado de vez, eu ganhava um salário mínimo. Mas estou meio que afastadinho. Então, tem que pagar os 600 conto para ajudar. Porque não estou conseguindo. É como se tivesse manco, né? Eu estou trabalhando, mas não consigo andar tão rápido igual antes. É mais ou menos isso. Estou dando uma explicação meio jocosa aí, mas vamos lá. E contribuintes individuais da Previdência receberam o benefício desde que cumpram os critérios, como ter renda por pessoa da família até 522, nesse caso é quando a família é muito grande, tem 10 filhos, então sobe para 5 mil, por exemplo, né? Ou renda familiar, ou renda familiar de até R$ 3.135 e não ter recebido rendimento tributáveis acima de 20 rendimento tributável acima de 28.559 em 2018.
Então vamos lá. Segundo o relatório, porém, foram identificados 235 mil empresários com indícios de serem sócios ou responsáveis por empresas. Para análise, foram considerados cadastros como de responsáveis e sócios de pessoas jurídicas da Receita Federal, CNE, Cadastro Nacional de Empresas, do Ministério da Economia. Professor, teria como um MEI ser sócio de outra empresa? Não. O MEI, quando você vai cadastrar o MEI, abrir o MEI, se você tiver qualquer empresa aberta, você não consegue abrir o seu MEI. Então, quem tem MEI, você pode ter certeza que não tem outra empresa. Vamos lá. Aberta, pelo menos legalmente. Como essas bases não identificam explicitamente quem é MEI, foram consideradas apenas empresas com 2 ou mais empregados. MEI também pode ter empregado. Olha lá, MEI só pode ter um funcionário. Ah, tá, tudo bem. Então 2 ou 3 funcionários. Mas só que MEI pode ter um funcionário. Ainda se... Puta, não é possível que os caras não saibam quem que são os MEI, gente. Será que uma base de dados do Ministério da Economia não consiga saber, no Cadastro Nacional de Empresas, não consiga saber quem que é MEI, quem que é microempresa é estranho esse negócio, hein? Tá meio estranho o negócio, mas tudo bem. Eu vou explicar por que eu tô achando onde eles estão chegando aí. Ainda segundo o relatório do TCU, o público identificado nesse cruzamento é bastante heterogêneo, podendo conter desde o pequeno empresário que está com o seu comércio fechado, sem a renda necessária para alimentar sua família, até o grande empresário que possui as condições de se sustentar em casa durante a quarentena. Quais as explicações para o benefício ser liberado? Entre as regras para ter o direito ao auxílio emergencial está o de não ter rendimento tributável acima de 28.559 em 2018. O critério adotado pela Dataprev foi analisar o imposto de renda. No entanto, dividendos de empresas, além de outras aplicações, gozam de isenção tributária e, portanto, não contariam para o referido limite, aponta o relatório. Tudo bem, é a regra, colocaram isso daí como regra, é a regra, tem que falar amém agora, certo? Quanto ao critério de renda familiar, o relatório diz que no caso do empresário ou a Dataprev do Ministério da Cidadania não teriam acesso à sua renda ou a uma proxy confiável. Por quê? As coisas da Receita Federal não funcionam? Tá furada? Não estou entendendo. Dizem ainda que mesmo o valor da contribuição do INSS não necessariamente reflete a renda real do contribuinte, o que dificulta na identificação desse público. Desta forma, poderia haver disparidade entre os critérios definidos pela lei, mas foi definido pela lei, que, em conjunto com restrições operacionais enfrentadas pelos Ministérios da Cidadania, não possibilitariam a focalização razoável do auxílio aos considerarmos o público contribuinte individual do INSS. O relatório cita como exemplo dessas fragilidades os casos de empresários conhecidos que, conforme amplamente noticiado, tiveram os pedidos de auxílio emergencial aprovados. O TCU afirma que o relatório é produzido pela unidade técnica do tribunal e que ainda não é uma decisão final do TCU. O processo será analisado na quarta-feira. O processo vai ser analisado na quarta-feira e já tem um monte de gente metendo poete no povo aí. Calma que vocês vão ver. Eu vou explicar direito como é isso aí. 620 mil receberam auxílio indevidamente. O relatório aponta que ao menos 620 mil receberam auxílio indevidamente. Só que esses indevidamente, você sabe o que são? E pessoas que são funcionários públicas, pessoas que estão trabalhando com a carteira assinada. Pô, gente, se você tá com a carteira assinada, você não pode, meu filho. Você não pode. Eu mesmo, se eu aposentar amanhã, se acontecer um acidente, sabe quanto é que eu ganho de aposentadoria? Um salário mínimo. É minha realidade. Pra você ver, né? Eu já fui do céu pro inferno. Vai vendo a situação. Pensa num negócio de dificuldade. Oh, meu Jesus. Só por Jesus amado, viu? Por que a vida da gente dá essas piruetas, não? Bom, agora vamos explicar lá o que eu queria falar. Dentro disso daí, eu em particular, conheço
acho que uns 6 empresários que não tem onde cair morto. Como assim, professor? Eu vou explicar para vocês. Eu conheço uma moça que ela emprestou o nome dela pro amigo, parente amigo, abrir uma empresa. Porque o nome dele estava todo sujo e ele, para poder prestar serviço na outra empresa lá, XYZ, ele precisaria estar com o nome limpo, com a empresa com o nome limpo. Senão a multinacional não contratava ele. E aí ele fez o que? Ele pegou e abriu uma empresa no nome da moça. Ela pegou e deixou, porque ela é uma cabeleireira, uma pessoa que faz servicinhos assim de coisa, não é aquela. Não tem aquela empresa gigante, não, é autônoma. Tanto é que ela vai na casa das pessoas cortar o cabelo e cobra bem pouquitinho. Ela precisa de 1.000 cabelos para fazer uns 5 mil reais por mês. Coisa que não é surreal. E aí, o que acontece? Ela tá passando dificuldade, não pode abrir os negocinho dela, e ela não tem nem empresa. Ela tem empresa aberta, mas ela não tem empresa, ela não é empresária. Ela emprestou o nome, foi o quê? Laranja. Para ajudar, fez um gesto de amor para ajudar uma pessoa que precisava trabalhar e emitir notinha, senão não conseguia emitir a nota. Pois é, nesse cadastro ela tomaria no nariz. Cuidado com as pedradas, hein? O povo gosta de dar uma pedrada nos outros. Cuidado, não sai julgando assim não, hein? Outra coisa, vamos lá? Vai. Eu tenho um parente próximo. Aliás, tenho 2 parentes próximos que eu conheço que tem empresas. Um não consegue encerrar porque tem dívida ativa e não consegue encerrar a empresa. Tá desempregado faz 2 anos, todo lascado, com problema de visão, inclusive, não enxerga, só enxerga 30%, só tem 30% de visão, não conseguiu aposentar, não conseguiu se afastar de INSS porque não estava recolhendo, não conseguiu, e está com a vida toda travada. E não vai conseguir o auxílio. Por causa disso? Porque tem empresa aberta? Pois é. Tem um monte, gente. Vocês não têm noção de quantas pessoas têm empresa aberta que não consegue fechar porque gasta muito dinheiro para fechar. Gasta muito dinheiro para fechar. Eu abri uma empresa, presta atenção, eu abri uma empresa um tempo que eu queria abrir uma corretora de seguro. Na época, faz tempo. E eu, para poder abrir, eu precisava de alguém que tivesse feito os cursos da SUSEP e tá. Tá, beleza. Então ela ficava com meu sócio. Aí, por cargas d'água, não quer mais. Tá, não quero mais. Tudo bem, não quer mais, mas e aí? Não, mas não quero mais. Não, mas... Não. Aí, eu tive que... Paguei para abrir e tive que pagar para fechar. E pagar para fechar, às vezes, é mais caro do que pagar para abrir. E eu não tinha movimentado 1 centavo, R$0, e paguei. Imagine quem tivesse movimentado. Só depois de 6 meses que libera para não sei o que, para ver dívida ativa, para ver não sei o que lá, porque usou banco, porque não sei do que. Cara, empresa não é brincadeira. CNPJ aberto não é brincadeira. E vocês acham que é assim? Não é assim. Não joguem pedra quando vocês verem uma notícia dessa. Muita atenção, muita atenção. Não é porque o cara tá com um carro bom que ele tem dinheiro. Não é porque o cara tá com tem uma casa para morar que ele tem dinheiro. Porque se ele fosse miserável, ele ia receber Bolsa Família. Esse auxílio do governo, ele não é Bolsa Família. Prestem atenção, Bolsa Família está recebendo o auxílio, porque eles já estão numa situação de miserabilidade. Então, quando vocês veem na televisão que pessoas estão passando fome porque está tudo desgrenhado, moram no barraco, não está recebendo, vocês têm que pegar, ou a prefeitura, responsável da prefeitura, pegar e enquadrar ele no negócio do Bolsa Família. Porque é a prefeitura que cadastra no Bolsa Família.
Então é uma responsabilidade social da prefeitura. Agora, o auxílio, ele é um plus. Ele é um auxílio e não é um resgate da miserabilidade. Ele é um resgate da dificuldade. Olhem bem como que foi criada, qual que era o nome e tudo mais. Vamos lá? Outra coisa aqui que pode afetar a Bolsa de Valores, que é um tererê. Meu Deus do céu. Novo vírus da gripe com potencial pandêmico é encontrado na China. Meu filho do céu, acabei de falar no comecinho do negócio que os caras fecharam a fronteira e agora caiu tudo na carne suína deles. E aí? Como que a China vai fazer? Eles não vão poder matar nos lugares soltos, porque o sangue pode carregar se ele matar na hora. Olha só o tchan do negócio. Quando mata na hora, vamos falar que o gripe tá dentro do porco. Tá lá na feira deles lá, maluca lá. Aí o porquinho fica tudo junto com um porquinho com o outro. Vai passando gripe um pro outro, passa pra galinha, passa pros urubu lá, passa pra tudo quanto que é bicho que tá lá. Esse que é o problema, porque eles não têm essa questão que nós temos aqui no Brasil de proibição de matadouros clandestinos. Tem que ter tudo matadouro regulamentado, com higienização e tal. Isso daí pode fazer com que eles percam a comida deles, assim, monstro. Só que é o seguinte, você acha que eles vão jogar tudo isso de comida fora? Eles vão falar, não, nós vamos processar, vamos ferver tantos graus e faz ração de cachorro, de bicho, faz sei lá o que, nós vamos fazendo outras coisas, faz enchido, cria um monte de mortadela, sei lá o que. Vocês estão entendendo? O perigo que é o negócio? Porque o SARS, MERS, sei lá, o gripe suína saiu disso daí, é a nova gripe suína. O que ele tá falando pra mim, notícia aqui, é da gripe suína. Só que diferente, mais uma versãozinha, apesar que acho que tem 200 e tralá versão, né? Esse vírus louco aí. Essa linhagem surgiu recentemente e tem porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos, diziam os autores da pesquisa. Os cientistas estão preocupados com o fato de que ela poderia sofrer uma mutação ainda maior e se espalhar facilmente de pessoa para pessoa e desencadear assim um surto global novamente. Ai, meu Deus do céu. Ai. E vamos que vamos. Eu nem vou ler o resto. Ameaça pandêmica. Uma nova cepa da influenza está entre as principais ameaças que os especialistas estão monitorando, mesmo enquanto o mundo ainda tenta acabar com a atual pandemia do novo coronavírus. A última gripe pandêmica que o mundo enfrentou, o surto da gripe suína em 2009, que começou no México. Olha, da outra vez começou no México, agora é lá na China. Foi menos mortal do que temia inicialmente, principalmente porque muitas pessoas mais velhas tinham algumas imunidades a ela, provavelmente por causa de sua semelhança com outros vírus da gripe que circulavam como antes, anos antes. Então isso aí é o tal do G4, né? Olha lá. O vírus que os pesquisadores chamam de G4, H1N1, pode crescer e se multiplicar nas células que revestem nas vias aéreas humanas. Eles descobriram evidências de infecção recente em pessoas que trabalhavam em matadouros e na indústria suína da China. As vacinas contra a gripe atuais não parecem proteger contra isso, embora possam ser adaptadas para isso se necessário. Kim Chong-chan, que trabalha na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, disse à BBC: no momento, isso aqui é uma coisa da BBC, tá? No momento estamos distraídos com o coronavírus e com razão, mas não devemos perder à vista novos vírus potencialmente perigosos. Gente, ou seja, a historinha não parou por aí, né? E se a historinha não parou por aí, estamos em iminência de quaisquer outros
problemas, pode fazer com que as bolsas mundiais voltem a despencar novamente, fazendo aquele ciclo maravilhoso que o pessoal ama de paixão para ganhar dinheiro, né? Sobe, desce, olha lá, pontos aqui na Infomone. Problemas que podem afetar bolsas mundiais, pessimismo. Vamos ver os tópicos aqui, não dá para ler tudo que já até deu tempo aí. Indicadores econômicos, IBGE. Você está falando tudo do Brasil. Não, então deixa para lá, depois eu vou ler essa matéria. Gente, então estamos aí. Vamos ter um pouquinho de prudência. Não vamos sair tacando pedrada nas pessoas, sem saber a real situação da pessoa. Às vezes a pessoa podia estar bem. É igual assim, você fala assim, cara, a pessoa tem uma casa maravilhosa. Só que às vezes eu falo para vocês que eu lembro que quando meu pai faleceu, a gente passou uma dificuldade muito grande porque fica tudo inventário, não pode vender. Então era tipo assim, a gente tinha o dinheiro, mas não tinha o que comer. Como assim, professor? A gente tinha um imóvel, só que não dava para vender. E um imóvel também dando para vender, você não vende de um dia para o outro. Você não vende um dia, 2 dias. Leva meses para você vender. E nesses meses para você vender, você vai comer o quê? Areia? Vamos devagar, gente. Vamos devagar. Não vamos tacar pedrada em todas as coisas, não. Por pior que seja esse auxílio do governo, todo mundo pagou imposto de um jeito ou de outro para o governo receber esse dinheiro para devolver. Então, sem pedrada, sem julgamentos, vamos com calma, com cautela e muito amor no coração. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.